esse convite, eu agradeço no meu nome, agradeço no nome da FGV Energia, no nome do diretor da FGV Energia, Carlos Quintela, eu agradeço esse convite. Eu sou Fernanda, professora, pesquisadora da FGV Energia, e queria compartilhar, se eu conseguir, vamos ver se eu tenho a destreza de compartilhar a minha apresentação. Olha que eu consegui, rapaz. O que me foi pedido é para falar do contexto atual e umas tendências da indústria do setor de óleo e gás, mas eu queria tirar alguns momentos para falar um pouco da FGV Energia. A FGV Energia é o Centro de Energia da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é uma universidade sediada no Rio de Janeiro, com mais de 70 anos, foi criada para formar administradores do setor público e hoje conta com várias escolas, escola de economia, escola de direito, escola de administração pública, escola de matemática aplicada, temos um centro de comunicação social, já tem uma escola de relações internacionais, então são uma série de escolas que tem um ranking muito elevado hoje pela classificação do Ministério da Educação. E a FGV Energia é um dos centros de pesquisa da FGV que se concentra em produzir conteúdo relacionado à área de energia. A FGV Energia é um centro sem fins lucrativos e o que a gente faz é unir a indústria à academia. Pegamos os problemas da indústria e levamos para tentar resolvê-los com o conhecimento acadêmico. Então, trabalhamos com uma série de linhas de pesquisa, como o Humberto citou, e a gente tenta propor essas soluções. Como uma empresa sem fins lucrativos, o nosso custo é sempre muito baixo, nós provemos esses estudos à indústria. A maioria deles fica disponível na internet, eu convido a todos a conhecer o site da FGV Energia, muitas das nossas publicações estão lá. Uma das mais conhecidas do mercado é a desmistificação do fraturamento hidráulico, né, dos recursos não convencionais, que eu tive o prazer de ser uma das autoras e a coordenadora, que trabalhou aí junto, que foi um marco para o início das discussões dos não convencionais no Brasil, e agora a gente vai retomar dentro do programa REAT, né, essa discussão. Então, a gente trabalha acompanhando o mercado de gás natural, a transição energética e a questão da mobilidade urbana, gás natural no setor elétrico, descomissionamento de instalações, é um assunto também bastante importante. Agora, com o início do descomissionamento, Cação é a primeira plataforma da Petrobras que está sendo descomissionada e a gente acompanha isso, analisando os impactos socioeconômicos do descomissionamento dessas plataformas. Tem negócio, não tem negócio, como a sociedade se beneficia disso. Recursos de baixa permeabilidade, como eu falei. Métricas industriais, analisando os benefícios do conteúdo local para a sociedade. Petropolítica, que é o meu xodó aí nesse sentido, né, é a minha especialidade de formação. Biocombustíveis, a gente acompanha o programa Renova Bio e agora, sábado agora fechou a consulta pública, né, sobre as novas metas do programa Renova Bio, que foram reduzidas em 50%, e vamos ver qual vai ser o resultado dessa consulta pública agora. Transição energética e descarbonização são projetos de pesquisa que a gente trabalha junto com a SPE, que é a Sociedade de Engenheiros de Petróleo, no capítulo da UFRJ. Então, convido a sociedade, convido a indústria a dar uma olhada no site da FGV Energia, são algumas de nossas publicações. Exatamente, esse é o nosso material que fica disponível no site. O que eu posso falar do cenário atual, então, né? A gente está exatamente num momento muito particular, né, Humberto? A gente está num cenário muito particular e muito diferente de tudo que a gente viveu, né? Essa pandemia, ela está sendo colocada como o fim do século XX. Veja que os séculos, eles não terminam com o fim do tempo cronológico, e sim com o tempo dos homens. E o século XX foi o século de maior desenvolvimento tecnológico, e ele está
E ele vai terminar, ele está sendo usado, a pandemia da Covid-19 foi colocada como o fim do século XX, então o século de maior desenvolvimento tecnológico vai findar com uma bactéria que pode ser destruída por água e sabão. Então, é muito controverso essa postura, né? Essa colocação histórica da Covid-19. Há também uma questão de que não há uma ruptura sendo colocada no mercado, não há uma ruptura histórica, e sim uma aceleração de tendências pré-existentes. Isso que a gente está fazendo agora, né, essas reuniões virtuais, isso tudo já havia. A questão dos deliveries, a questão dessa proteção maior à saúde, tudo isso já estava colocado, isso foi acelerado, né? Esses movimentos em direção a um uso mais espraiado da tecnologia, um uso mais profundo do uso tecnológico, isso já vinha acontecendo e ele foi mais acelerado por causa da Covid-19. Ao mesmo tempo, e concomitante, você sentiu um desbaste das instituições que não estavam preparadas para receber, ninguém estava preparado para receber esse tipo de pandemia, né? Então você vê um colapso social, o desgaste dos tecidos sociais, você vê que os sistemas de saúde não estavam preparados, a nossa própria política não estava preparada, o nosso sistema econômico. Então você tem, por um lado, o desbaste dos sistemas sociais. O que acontece, na verdade, é uma interseção entre um fenômeno epidemiológico, né, um fenômeno de saúde pública, que aconteceu ao mesmo tempo, que esbarrou na nossa governabilidade trôpega, é um termo que eu gosto muito de usar, a nossa falta de jeito de conseguir governar em cima disso. E o que acontece? Quem sai perdendo? Saímos perdendo nós, como sociedade. O Brasil foi rebaixado no seu grau de investimento, acho que uma coisa como 4 semanas atrás, justamente por não ter sabido lidar social e politicamente com a questão de sair da pandemia. O nosso governo faz, junto com o governo da Nicarágua e do Turcomequistão e da Bielorrússia, faz parte da Aliança dos Avestruzes, né? Um termo que foi cunhado por um professor da FGV, o Oliver Stunkel, no sentido de são governos que se afundaram na terra, né? E fazem de conta que não há aí nada acontecendo, que não tem nenhum problema, formaram assim a Aliança dos Avestruzes. São crises simultâneas que vão acontecendo, uma crise de saúde, uma recessão econômica, queda de preço do petróleo, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que já vinha há muito tempo, que já trazia reflexos, que já vinha desacelerando a economia da China, e isso vem tudo em ondas sucessivas. Uma coisa que tem sido pouco comentada é que isso tudo acontece no esteio da eleição mais importante do ponto de vista das relações internacionais, que é a eleição do governo norte-americano. Isso pode trazer um alento, a possibilidade de uma previsibilidade maior, uma racionalidade maior do ponto de vista das relações internacionais, com uma alternância de poder nos Estados Unidos agora no final do ano. Hoje, a gente tem aproximadamente 3 bilhões de pessoas em lockdown, alguns países já arrefecendo esse lockdown, o Brasil tentando arrefecer, mas não sabe exatamente o que fazer. 46% de redução de tráfego aéreo, corte da produção de petróleo em alguma coisa como 10 milhões de barris por dia, 30% de redução do consumo de gasolina nos centros urbanos no Brasil, uma redução do consumo de etanol também muito parecida, o que é dramático tanto para o setor de combustíveis quanto para o setor de etanol, o setor sucroalcooleiro, que é muito importante para o Brasil, 15% de redução de consumo de diesel e 80% da redução do consumo de querosene de aviação. Então, esse é um cenário atual do ponto de vista geral. Do lado de cá do slide, a gente vê o que eu posso imaginar, o que eu tenho do ponto de vista do mercado petrolífero, né? Eu tenho os desinvestimentos da Petrobras, uma lenta retomada
do setor com a redução dos investimentos das empresas. Todas as majors que estão no Brasil já anunciaram cortes de investimentos exploratórios, redução da jornada de trabalho, hibernação das unidades produtivas. Algumas já disseram que não retornam aos escritórios esse ano, vão continuar com home office. Demissões já foram anunciadas tanto no Brasil quanto no exterior, já foram não só anunciadas como efetivadas. Incertezas macroeconômicas com previsão de PIB negativo. Eu não sei se eu coloquei em algum lugar nessa apresentação, mas os números ainda divergem de acordo com a fonte, mas o Fundo Monetário Internacional coloca como uma retração do PIB brasileiro em menos 9%, o IBRE, que é o centro da Fundação Getúlio Vargas, coloca como menos 5,7%, então a gente ainda tem números divergentes quanto à contração da atividade, da geração de riqueza nacional, mas ela vai ser de uma ordem negativa e de uma ordem bastante importante. Incertezas macroeconômicas, já falei, uma alta produtividade das operações offshore, porque os sistemas produtivos, né, poços do pré-sal aí com 30, 40 mil barris diários por dia, o que significa uma utilização menor das cadeias produtivas, porque você usa menos equipamentos, porque as produtividades são maiores dessas unidades, né? Mas, em compensação, um estímulo às operações onshore com o programa REAT, aí falando de uma expectativa de sair de 100 mil barris por dia, 80 mil barris por dia, que é alguma coisa como a produção onshore brasileira hoje, com a expectativa de se chegar a 500 mil barris por dia, pelo menos é a programação do governo e a programação que a indústria, vejo a indústria do onshore muito unida, eu mesma faço parte do programa REAT, estou dentro do subcomitê 3, vamos lançar a FGV junto com o Ministério de Minas e Energia, vamos lançar uma cartilha do How to do Business on the Onshore Environment, agora dia 20 de julho, convido a todos também a assistirem, a participarem desse lançamento, uma cartilha muito legal, que foi escrita a várias mãos, MME, EPE, FGV, ONIP, ABPIP, APEX, várias instituições que escreveram essa cartilha justamente para atrair negócios para o ambiente onshore brasileiro. Redução de custos em busca de maior eficiência com foco na tecnologia. Eu não tenho como manipular o preço do petróleo, eu não tenho como organizar a questão da oferta e da demanda, e a gente vai falar de oferta e demanda nos slides mais à frente, está fora do meu controle, mas eu consigo dar foco na tecnologia e trazer soluções tecnológicas para dentro da minha companhia para que eu possa diminuir os meus custos. Então, a saída dessas empresas, o foco no aumento da produtividade. Eu fiz um webinar na FGV, há coisa de um mês atrás, com 3 diretoras de tecnologia, de P&D, da Repsol, da Total e da Schlumberger. E foi muito legal, porque o que elas estavam colocando é exatamente isso. O quanto a tecnologia, eu pedi que elas dissessem como a tecnologia pode ajudar a sair da crise, né? Já que eu não consigo manipular o mercado, eu não consigo fazer surgir demanda, eu não consigo fazer com que os preços aumentem de uma hora para outra, como eu posso reduzir meus custos, né, para equilibrar a minha produção. E a tecnologia é uma forma de fazer isso, então elas trouxeram uma série de inovações tecnológicas, de dados de poços, de digital twin, que falavam que podiam ser trazidas para que houvesse uma aceleração, e elas falaram muito nisso, na aceleração do uso da tecnologia. Isso virou um paper, está dentro do site da FGV Energia, é alguma coisa como a P&D pós-Covid. Eu posso mandar para o Humberto depois e disponibilizar para os senhores. O mercado a contango com excesso de suprimento até que haja uma vacina. O mercado a contango é aquele mercado que tem uma expectativa de preços maiores no futuro, né? Você tem um preço mais baixo agora, mas você sabe que os preços do mercado futuro, ou seja, os preços dos contratos que a gente tem para agosto e setembro são preços mais altos, né? Isso o mercado está a contango. Então, esses preços estão mais altos no futuro, o que incentiva a que você faça mais estoques agora. Então, existe essa coisa de muitos estoques agora por
a falta de demanda e pelo mercado estar contando. Então, esse excesso de suprimentos também, ele não vai, esse desequilíbrio, né, essa falta de demanda, ela só vai retomar quando você tiver uma vacina. Esse desequilíbrio do mercado, ele só vai voltar a consumir, você só vai ter o consumo das famílias. Quem puxa, no final do dia, pela teoria econômica, quem puxa a aceleração da retomada econômica no fim da cadeia é o consumo das famílias. Lá na ponta é o consumo das famílias. E essas famílias só vão retomar a economia quando elas se sentirem seguras para retomar o consumo. E essa segurança só vai ser dada quando houver uma vacina. Quando houver uma vacina e essa vacina tiver um espraiamento suficiente. Então, como você consegue dar segurança para que essas famílias voltem a consumir? Por isso a gente precisa dessa vacina. Então, esse excesso de suprimento só vai ser resolvido até que haja uma vacina. Questões geopolíticas extremamente voláteis. Tem 1 ou 2 slides aqui que a gente vai comentar em relação ao que houve, o desequilíbrio entre Arábia Saudita e Rússia, isso continua, e Estados Unidos em busca de um maior market share. Empresas buscando diversificação energética, foi o que o Humberto estava me perguntando um pouquinho antes da gente começar. Essa diversificação, ela antes acontecia por uma questão de eu preciso investir em energias renováveis, eu preciso descarbonizar, eu preciso estar em sintonia com o mundo que está descarbonizando. Agora existe a coisa de, poxa, esse petróleo tão volátil, que outro energético eu posso incorporar no meu portfólio que acomode a volatilidade do preço do petróleo e ainda assim me traga retornos. E a gente observa hoje que os investimentos das empresas ele agrega agora não só um componente da volatilidade do preço do petróleo, mas um componente geográfico. As empresas europeias, elas já tinham um investimento mais flat, mais frequente, mais uniforme, mais frequente. As empresas europeias tinham um investimento mais frequente em alternativas energéticas e elas seguem com energias alternativas porque precisam dessas energias, porque acreditam nessas energias e agora as veem como hedge ao óleo. E aqui na América, eu falo dos Estados Unidos e América Central, América Latina, esses investimentos em renováveis estavam muito atrelados ao excedente das rendas do setor petrolífero. Estavam relacionados às rendas ricardianas do setor petrolífero. Então, eu tenho muita renda vinda da minha margem muito grande do setor petrolífero, eu vou investir em algo que seja entendido como um license to operate do sistema. E esse license to operate, eu vou investir em eólicas offshore, eu vou investir em outras para equilibrar e trazer um pouco de descarbonização para o meu portfólio. Quando você tem uma baixa do ciclo do preço do petróleo, esses investimentos somem das carteiras das empresas de uma hora para outra, e isso aconteceu em 2008, isso aconteceu em 2014, e isso aconteceu agora em todos os ciclos de baixa de preço de petróleo. Então, quando as empresas avaliam os seus portfólios, agora o componente cíclico dos preços de petróleo tem um componente geográfico também. Foco em projetos de brownfield, projetos que já estejam alavancados, projetos que já deem retorno, né, para as empresas, que gerem caixa rápido. Por isso os projetos por exemplo, projetos de shale que levam 7 meses para dar retorno são mais bem vistos, né, do que projetos novos que você vai aí fazer todo o investimento de CAPEX e às vezes levar 7, 8 anos para ter o primeiro óleo. E é uma reformulação regulatória que deve vir rápida em relação ao contrato de partilha, ao excedente da cessão onerosa. Isso está muito no discurso de todas as petrolíferas que estão aqui no Brasil em relação à manutenção dos seus investimentos no país, pensando, clamando por um novo posicionamento, uma nova alteração, alterações menores, né? Não uma nova reforma como foi feita lá em 2016 com o ministro Fernando Coelho, mas uma nova formulação,
onde você tem uma desburocratização, onde você caminhe para uma regulação um pouco menos burocrática para atrair mais investimentos. Eu passo aqui. Bom, como foi o impacto, então, da Covid, né, nesses preços, né, nos preços das commodities? A gente pode ver aqui, a partir de fevereiro, e em fevereiro já havia no mundo aí uma expectativa de um arrefecimento econômico na China, já se observava o início do lockdown na China e uma preocupação em todo o mundo ocidental de como a China ia lidar com essas questões. E a China a grande locomotiva, né, da economia mundial nesse sentido, e a expectativa do comportamento dos preços futuros das principais commodities. Eu ainda não consigo... eu passo aqui. A desaceleração econômica e recessão na maior parte do mundo, vejam os senhores e as senhoras aqui, as expectativas da recessão do PIB para alguns países, notando aqui, nessa fonte, eu não me lembro de onde eu tirei isso, eu posso verificar e passar para os senhores depois, deve estar aqui em algum lugar, mas eu não enxergo. O Brasil com menos 7%, a Argentina com menos 8%, a zona do euro menos 8%, o México com menos 10%. É importante pontuar que, quando a gente fala de atração de investimentos para o Brasil, investimentos no setor petróleo, o Brasil não concorre com investimentos no Oriente Médio, ou investimentos na Rússia, ou investimentos na África, ou investimentos... O Brasil concorre com investimentos no seu entorno estratégico. Ele concorre com investimentos na Argentina, na Colômbia, em países, no México. Então, nós concorremos com os países que estão aqui no nosso entorno. E, para isso, a saúde econômico-financeira do Brasil e o marco regulatório, a segurança regulatória e jurídica que é passada para esses investidores é muito importante. O Brasil sempre se destacou em relação à Argentina, Chile, Colômbia, México, principalmente em relação à santidade dos seus contratos. Os contratos no Brasil sempre foram respeitados e as instituições no Brasil sempre foram vistas como instituições muito sólidas. CNPE, MME, ANP e EPE sempre foram muito respeitados do ponto de vista internacional e do ponto de vista desse entorno estratégico latino-americano a qual eu estou me referindo. Então, quando há essa disputa pela carteira do investidor, e houve também, convido a todos a verem no site da FGV Energia, eu fiz um webinar com o regulador do Peru, o regulador da Colômbia, o regulador do México e o do Brasil, claro, e todos falando, comparando exatamente essa atração de investimentos do ponto de vista do marco regulatório, né? E eles falando exatamente o que os seus governos estavam fazendo para proteger a pequena e a média empresa, especialmente no onshore. A minha preocupação era o onshore, né, onde estão os menores, os mais frágeis. E você percebia que o Brasil tinha um arcabouço mais bem consolidado, seja pela manutenção dos bid rounds desde 2016, apesar da gente ter tido uma época sem leilões, né, o que foi muito ruim, mas isso foi ofertado, seja pela santidade dos contratos. Isso era repetido várias vezes. O México suspendeu as suas licitações desde da ascensão do governo do AMLO, né, do López Manuel. A Colômbia também com problemas sérios também políticos, a Argentina também no mesmo esteio. Então o Brasil é sempre visto dessa forma e agora a gente enfrenta esses números bastante complicados do ponto de vista macroeconômico. Para a gente é sempre mais confuso, né, e mais difícil pelo tamanho do país, pelo fato de 70% da nossa mão de obra estar no setor serviços e é o setor que mais é o maior setor do ponto de vista de geração de PIB no país. Então, quando dessa retomada, a gente vai levar mais tempo pelo tamanho do setor serviços. Então, a gente demora mais a cair, né, do que os outros países, mas também demora mais a retomar.
Essa retomada econômica, ela pode ter diferentes caminhos, né? Isso está em vários webinários, né? Agora a gente tem 25 webinários por dia, o que é muito bacana, né? A gente tem que saber aí selecionar quais os que a gente vai assistir. Essa retomada pode ser em V, essa retomada pode ser em L, essa retomada pode ser em U, tem vários tipos de retomada e vários economistas dão vários tipos de retomada. Já se sabe que não vai ser, já se apregou que não vai ser exatamente em L, mas alguns fatores-chave já podem ser colocados como estímulos à indústria, aos serviços, estímulos ao consumo dessas famílias que são a ponta e são quem vai puxar a retomada dessa indústria, mas uma série de formas e diferentes caminhos de retomada econômica, né? O ponto principal, eu já também comentei, que foi o colapso nessa demanda, né? O colapso da demanda do setor petróleo, dos produtores do Oriente Médio aumentaram as suas exportações, então você teve um fenômeno que a gente nunca estudou nas cadeiras de economia, né? Que é o você ter um excesso de oferta e uma baixa na demanda ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo, e logo você não sabe como manejar e como sair disso. Nem a questão dos estoques seria uma ótima oportunidade para se fazer muitos estoques, nem todos esses estoques puderam resolver essa questão. Mesmo com o mercado a contango, mesmo na expectativa de um preço mais alto no futuro, surtiu efeito. A gente teve algumas semanas atrás, umas 4 semanas atrás, os preços já deram sinal de uma melhora, aí, como 40, 42 dólares, ele desce um pouquinho para 39, volta a 42 dólares, mas a gente sente que não são preços firmes, né? Eles seguem nessa volatilidade e a qualquer interferência de mercado, qualquer sensibilidade desse mercado, houve a explosão de um oleoduto no Irã, isso já tem uma sensibilidade. Houve uma expectativa de reunião da OPEP no final de junho, o preço sobe mais um pouco. Então, ele fica muito sensível a todas essas oscilações. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia convergem e divergem no gerenciamento dessa crise, né? O presidente norte-americano Donald Trump tenta surgir como um grande gerenciador dessa crise. Ele gosta muito do Twitter, né? É muito legal. Ele falou que falou com o presidente Putin e falou com o príncipe árabe, e isso fez com que tudo se resolvesse. Eu até escrevi um artigo, eu acho que está no meu LinkedIn, falando que muita coisa se resolveria por um telefonema, né? Se esses 3 presidentes se falassem, acho que está no meu LinkedIn, depois eu posso te mandar, que um telefonema resolveria muita coisa, né? Se esse telefonema realmente tivesse acontecido. Se houvesse essa convergência, né, e não houvesse essa briga por market share, né, tentando minar, todo mundo sabe que a produção do shale ela é sempre muito sensível a esse break-even price nos Estados Unidos. Eles vivem muito ali numa linha muito tênue nos seus preços de produção, e a Arábia Saudita e a Rússia, que tem custos de produção mais baixos, a Arábia Saudita em especial, por ter uma produção muito onshore, tem custos de produção muito baixos, e a Arábia Saudita tem uma capacidade ociosa muito grande, como membro líder da OPEP, né, e é um dos motivos pelo qual é o membro líder. Ela consegue entrar e sair do mercado com uma produção muito grande, com praticamente 2 milhões de barris por dia, ela entra e sai do mercado, o que dá a ela essa possibilidade de sair de 9 milhões de barris por dia de produção para 12 milhões de barris por dia de produção de uma hora para outra, inundando o mercado ou secando o mercado, e dá a ela esse poder de barganha, que é a forma que a Arábia Saudita tem de trazer os seus outros interlocutores à mesa. É uma diplomacia bizantina, uma diplomacia de não guerra da Arábia Saudita, de forçar o interlocutor a vir negociar. Olha, você não quer negociar comigo, então eu vou encher o mercado de petróleo e vou forçar você a vir negociar comigo, porque o preço vai ficar tão baixo que eu vou te sufocar. E foi exatamente isso que ela fez, e não foi a primeira vez que ela fez isso, né? E esses países divergem em relação ao gerenciamento dessa crise,
Aqui a participação desses países em relação à produção. Perdi o mouse aqui. Os Estados Unidos hoje com alguma coisa como 16% da produção mundial, a Rússia com alguma coisa como 14%, a Arábia Saudita alguma coisa como 11%, e o resto dos países da OPEP alguma coisa como 10%. O colapso da demanda leva ao maior excesso e pressiona por mais cortes de produção. Já houve um corte de produção programado agora no início de julho. Eles estavam com 9,7 milhões de barris por dia programado, sendo que 7,7 pertencia aos países da OPEP e 2 milhões de barris por dia pertencia à Rússia para fazer esses cortes de produção. Chegaram até a aventar a possibilidade do Brasil cortar alguma coisa da sua produção. Pediram para alguns membros, alguns outros países fazerem cortes de produção, mas é difícil você fazer cortes de produção onde todas as empresas são privadas, né? Não combina muito com o modelo nosso de produção aqui no Brasil, não combina muito com a nossa forma de trabalhar. Mas esse tem surtido algum efeito, pelo menos um efeito pequeno, em que o preço alcançou alguma coisa como $40 o barril, e há a expectativa que esse corte de produção se mantenha pelo menos até o início de setembro, essa é a expectativa. Reflexos no mercado físico. O reflexo mais importante que a gente viu foi em algum momento lá de maio, em que houve um preço negativo, né? E eu também escrevi um artigo sobre a histeria dos preços negativos, né? Ninguém recebeu dinheiro por um barril, né? Isso que eu gosto sempre de explicar. Em um determinado momento, não houve como fazer uma entrega por uma questão de excesso de capacidade, né? Existem muito mais papéis em torno do petróleo do que o petróleo físico em si. Num momento em que houve a performance de um contrato, né? Se chegou a fazer a performance de um contrato, não havia como entregar por uma falta de capacidade, e esse petróleo foi precificado a menos $40, outro precificado a menos $3, mas não houve a realização de uma transação per se. Mas o problema é que isso contamina os agentes do mercado, essa percepção de preço negativo, e não foi só o WTI que teve essa percepção, vários outros óleos americanos, e eu queria destacar também que desde março, alguns óleos americanos já vinham apresentando preços negativos. Tem um petróleo asfalteno nos Estados Unidos, bem do interior dos Estados Unidos, que ele já vinha com preço negativo desde de março. Por quê? Porque não havia como estocar, não tinha por uma questão de excesso de produção. Então, antes do colapso dos preços, antes do excesso de oferta no mercado internacional, você já tinha esse tipo de problema dentro do mercado norte-americano. Então, aqui a demanda por área, vejam os senhores a queda dramática que houve em março aqui da demanda, tanto dos países não OCDE quanto dos países da OCDE. Essa curva, essa dramaticidade da queda da curva demonstra o quanto vai ser difícil essa retomada aos patamares anteriores, né? Tanto da demanda, aqui a questão da oferta, e aqui os países da OPEP, o aumento da oferta da OPEP em abril, o aumento da oferta dos países não OCDE, e aqui só quem declinou foram os países não OPEP e não OCDE, e aqui o marco, né, do início das questões relacionadas à Covid, ainda apenas lá na China, né? Aqui uma expectativa de preços, isso aqui é de uma consultoria chamada Arctic, que eu gosto muito, olhando para frente a expectativa de preços aqui no patamar em torno de alguma coisa como $40, sempre com o disclaimer de que essa retomada sempre pode bounces back, ou seja, ela sempre pode voltar atrás, ela sempre pode ricochetear, né? O bounces back é ricochetear, porque fica muito volátil, né?
E o que a gente tem para o mercado de gás? O mercado de gás é sempre muito importante e a gente fez algumas análises do mercado de gás aqui do Brasil. A FGV sempre fazendo algumas análises, algumas já são públicas, outras ainda não. Então, aqui no Brasil, a gente teve uma queda de demanda, a gente observou uma queda de demanda de 68 milhões de metros cúbicos por dia para 54. A Petrobras desviando algumas cargas de GNL que ela tinha comprado, justamente porque essa demanda caiu e ela não tinha o que fazer com esse GNL. Gás do contrato Brasil-Bolívia também não sendo disponível, não sendo usado. Um aumento da injeção, da reinjeção do gás, especialmente das áreas dos campos de Mexilhão e Manati. Queda semanal. Oi. A gente está quase chegando nos 40 Eu estou terminando. Então tá bom, só para avisar. Então, razões pelas quais, esse é meu último slide, pelas quais não somos mais otimistas, né? Capacidade de produção de petróleo que não é utilizada, uma maior redução estrutural de CAPEX desde 2014, a demanda dos acionistas por retornos mais altos e maior disciplina de capital, sempre os acionistas das empresas têm esse comportamento, a volatilidade do preço do petróleo, como a gente comentou, e a gente pode acrescentar questões da pressão do pico de demanda, questões de transição energética e a provável redução de investimentos em grandes projetos com ciclos, com tempos de ciclos muito largos. A volatilidade é inimiga aí dos investimentos de longo prazo. Então, era isso, viu? Estava acabando. Então, tá precisa. Fernanda, foi muito bom, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Volto aí a pedir a participação de quem está nos assistindo, nos enviando as perguntas aí pelo chat. Então, eu queria começar aqui, Fernando, fazendo algumas perguntas. Você disse muito aí do mercado onshore como um potencial e como uma oportunidade de mercado, né? E você também falou um pouco que o nosso arcabouço, apesar do entendimento lá da santidade do contrato, o nosso arcabouço ainda precisa de evoluir, talvez ele ser mais simplificado. Ele tem como referência lá as áreas offshore, né, o onshore, e tomando como base os concorrentes aqui no entorno, que são Argentina, Colômbia, Peru, Equador, quais são as perspectivas para o setor onshore? Assim, o que você acredita que a gente vai conseguir colher de frutos? Tem essa meta aí de sair dos 80, 100 mil para os 500 mil. É um potencial enorme, tanto para a área de serviço, mas quanto para a área industrial, né, de fornecimento. O que você entende assim, que talvez esteja ainda travando esse setor e qual as perspectivas? Quais são as perspectivas? Eu acho que hoje o onshore é a grande sacada de investimentos e é uma das apostas do governo, né? É uma das apostas de reativação. Tem um programa inteiro, né, que é o REAT, de reativação de áreas onshore. Existem muitos investimentos migrando para lá, você tem empresas chegando exatamente para isso. Existe a questão da necessidade de uma maior capilaridade da malha, especialmente para o espraiamento do gás natural. Existem os investimentos de gás e esses investimentos de gas to wire, que são legais, e empresas como a Eneva, por exemplo, fazendo desse modelos de sucesso, modelos de negócio muito bem sucedidos. Acho que também são ótimas oportunidades. Agora, a questão regulatória, ela sempre tem espaços para desburocratização e sempre tem espaços para que as coisas sejam mais fluidas, né, Humberto? A gente ainda está longe de ter uma regulação mais fluida
e menos burocrático. Eu acho que se você precisa atrair investimentos, se você precisa gerar empregos, eu acho que empregos, renda e investimento são as palavras de ordem para a gente agora. Você tem que tornar a vida desse investidor, a vida desse empresário mais fácil, né? Esse custo Brasil é muito, muito alto hoje. E eu não digo o custo Brasil naquele custo Brasil que a gente entende ele odiernamente, mas até no ponto de vista regulatório mesmo. Então, vale o esforço de calçar os sapatos do investidor, de calçar os sapatos do empresário e entender o que me atrapalha, por que eu não consigo investir mais, né? E eu acho que isso tem sido feito em alguma medida. Eu vejo uma boa vontade muito genuína, né? Eu trabalho muito direto com o Ministério de Minas e Energia. Eu vejo uma vontade muito genuína dentro do programa REAT de entender essas agruras do investimento onshore e tentar destravar algumas coisas que possam, já foi conseguido aí uma redução dos royalties das áreas onshore, o que é uma grande vitória e vai trazer um alento muito bacana, mas falta você trabalhar ainda investimentos no setor de distribuição, falta a questão das UPGNs do gás natural, ainda faltam algumas coisas, mas eu acho que a gente está no caminho. Em se discutir o problema, em trazer o problema de forma clara e transparente à mesa, já é um grande passo. Tem uma pergunta que veio aqui pelo chat, mas antes dessa pergunta, eu queria aproveitar que você está falando da regulação, Fernando, e queria que você explorasse um pouco aí o não convencional, né? Nessa perspectiva toda do preço do barril mais volátil, que eu acho que foi um recado aqui que você passou para a gente, e até algumas outras lives que eu tenho assistido, a volatilidade do mundo, ela vai continuar perene aí para a gente, né? A gente vai ter que se acostumar com ela em várias perspectivas. E especificamente aqui no nosso caso de petróleo e gás, você deixou isso bem claro, mas do não convencional, com essa volatilidade, com essa realidade que está acontecendo lá no mercado americano, que é o benchmark, né, do setor de não convencional, com quebra de várias empresas ou entrando lá em falência, o que você entende que o Brasil a gente está fazendo lá, tentando fazer no REAT o posto transparente, estamos tentando mobilizar, mas ainda existe uma lacuna muito grande entre a realidade e a prática mesmo, né, especificamente do não convencional, e Minas tem um interesse específico que a gente tem uma bacia, a bacia do São Francisco, uma bacia que são recursos não convencionais, está numa região carente do nosso estado e que pode ser uma grande oportunidade econômica, e contrapondo a isso também, como que a gente pode talvez ajudar a dar mais visibilidade a esse recurso. Aí eu estou tentando trazer um pouco sua inteligência aí para a gente trazer conhecimento para Minas especificamente, né, do não convencional, e além disso a gente está muito sofrido com vários desastres ambientais, então tem todo esse ressentimento talvez de uma atividade econômica que possa vir a ter um impacto ambiental, mas eu acho que a gente, concordo com você, que é renda, emprego, renda, investimento, e a gente não pode dar as costas e a gente não pode fechar o olho para nenhuma oportunidade, né, que possa gerar esses três fatores. Então, era só para você, se você pudesse explorar um pouquinho aí o não convencional, o que você está vendo, se você acha que a gente vai conseguir deslanchar e... Eu vejo o não convencional, aí duas... Eu acho que a gente tem que separar a situação em dois momentos, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos agora e o que está acontecendo no Brasil agora. A gente está em dois momentos muito diferentes, né? Os Estados Unidos têm uma indústria madura, consolidada, e existem empresas em N estágios, né? E N custos de produção. As empresas com maiores custos de produção são aquelas que estão sofrendo mais. E
essa crise, né, ela fez uma peneira, uma chacoalhada no mercado. Vão sobreviver as empresas com menores custos de operação que consigam sobreviver aí com um break-even de $20, $19, que consigam se sustentar, as que tenham uma gordura maior. E as próprias empresas americanas, elas se compram umas às outras, elas se autorregulam entre elas, e a vida segue nesse sentido. E existe uma questão nos Estados Unidos que a gente não tem aqui, que é a facilidade de crédito. Quer dizer, existem N questões nos Estados Unidos que a gente não tem aqui. O espraiamento da malha de gás, a facilidade de crédito, que a gente aqui ainda não tem, e aí é outros 500, né? Como diz a minha mãe, outros 500. Mas, enfim, a indústria está num momento de consolidação lá, num momento lá, T mais 10, muito lá na frente, né? E eles vão se regular em relação a preço, que é um outro problema. A gente aqui está no nosso T0 ainda aqui, tentando fazer um posto transparente, que é um outro problema. A gente não está preocupado com o preço ainda, porque a gente não pode nem perfurar. Então, a gente precisa entender qual é o nosso potencial. O preço ainda não é um problema para o não convencional, porque eu não sei nem qual é o meu potencial. Isso é o que eu sempre coloco, e essa publicação, e todas as publicações que eu faço de não convencionais, é para entender qual é o meu potencial. E você falou uma coisa muito bem colocada, e está sempre nas minhas falas. Eu não posso virar as costas. Como um país pobre, eu uso uma fala que é sempre assim, o nosso ambiente é pobre e fraturado. E é fraturado não é no sentido de fraturamento hidráulico, não. É fraturado de desmembrado, é de mal organizado, é de mal ajambrado. Nesse nosso ambiente mal ajambrado, eu não posso virar as costas para um recurso potencial que eu nem sei qual é. Então, eu tenho que entender qual é o meu potencial para depois eu dizer que eu não vou usar. Entendeu? Eu preciso descobrir qual é o potencial dessa bacia, dos não convencionais, de todas as minhas bacias, para depois tomar uma decisão como sociedade, se eu vou abrir mão desse recurso por uma questão ambiental ou não. Mas eu não sei qual é esse recurso. E daqui a que eu consiga fazer isso, desse tempo a que se começou a fraturar nos Estados Unidos a agora, a evolução da técnica do fraturamento hidráulico foi enorme. E não existe mais essa coisa de sair gás pela torneira. Então, não é possível que depois de 700 mil poços, você já não faça mais aquilo de uma forma controlada e ambientalmente segura. Eu não posso acreditar. E as minhas pesquisas me levaram a entender que você já consegue fazer isso de uma forma segura. Quando você transpõe isso para cá, você já vai trazer isso de uma forma ambientalmente segura. E eu tenho certeza que quando essas empresas vierem fazer isso, vão fazer dessa forma. Daqui ao tempo que leve para que você traga isso numa escala comercial, essa tecnologia já avançou mais ainda. E você tem que ter os órgãos de controle para fazer isso. Então, cadê os órgãos públicos, cadê a ANP, cadê o IBAMA para conferir como isso vai ser feito? Esse é o papel. O papel não é proibir por proibir. O papel é saber o que está sendo feito e saber monitorar. Olha, você pode fazer isso, mas eu vou acompanhar, eu quero observar como vai ser a sismicidade, eu quero saber a percolação, eu quero saber... Isso tudo tem que ser monitorado, e esse é o papel. Eu entendo que... regulação, né? Eu entendo que a regulação e o papel dos órgãos públicos são esses. Então, os tempos e os movimentos ainda estão vários passos atrás. Depois, a gente vai entender a questão dos preços. Né? A viabilidade. Mas eu estou vários passos atrás antes de me preocupar se o preço vai ser bom ou se o preço não vai ser bom. Eu ainda estou no momento de descobrir os potenciais dessas bacias. Tá bom. Fernanda, você vai ter que ficar mais um pouquinho aqui, que o pessoal agora começou a fazer várias perguntas, então você vai ter que nos prestigiar mais um pouco. Eu não estou com o nome aqui das pessoas, mas qual a sua visão sobre o futuro do gás natural em função das importações de GNL que estão acontecendo e com o crescimento do setor de biogás e biometano, como fator complementar de abastecimento
principalmente nas regiões que carecem de infraestrutura dutoviária para transporte. Isso aqui eu acho que deve ser do Pedro, da IGAS, ele é um defensor dessa bandeira aí do biogás e do gás comprimido, e GNL também. E a gente também está passando, né, Fernanda, sobre uma transformação do mercado de gás, né? Estava até anotado uma pergunta também. Então, era isso. Eu acho que a gente está eu acredito que a gente esteja num momento, toda essa transformação do mercado de gás, claro, toda essa discussão do desenvolvimento do gás do pré-sal, e como a gente não tem essa distribuição, né, esse espraiamento da malha para dentro do país, o GNL é uma boa possibilidade de você entrar com esse gás para dentro do país enquanto você não tem essa distribuição, ou se você não vai ter essa distribuição, né? Então, e o biogás e o biometano também são formas interessantes de você fazer, de você levar o gás para dentro do país. Novamente, eu acho que o Brasil tem muitos potenciais e não pode virar as costas para todos esses potenciais, e tem espaço para todo mundo. Não há uma concorrência interenergética, pelo contrário, é uma complementariedade interenergética. Sempre que eu falo da questão refino, né, eu faço muitas análises, trabalho muito com a venda de refinarias e a busca pela concorrência, né, pelo mercado interenergético. Como você traz concorrência para o mercado de energia, né? Ou você entra com várias entidades fornecendo energia, você entra com vários mercados, várias pessoas fornecendo gás, ou você entra com vários substitutos àquele gás. Então, se você tiver vários substitutos, várias energias que possam ser alternadas, você vai ter competição. Então, todas as formas de energia são bem-vindas e há lugar para elas. Isso vai em direção a questão da geração distribuída, a questão do prosumer, a questão dessa transformação energética, da transformação energética que o mundo está passando. E essa transformação energética vai tirar um pouco o peso do petróleo e fazer com que os países sejam mais autossuficientes nas suas formas de energia, tornando o mundo um pouco mais justo e equilibrado, porque eu não vou ter essa dependência do Oriente Médio, eu não vou ter essa dependência do GNL americano, por exemplo, porque eu tenho meu biogás, eu tenho meu biometano, eu tenho o gás do pré-sal, então torna o mundo mais equânime, mais estabilizado. Então, tem lugar para todas as formas de energia e elas criam concorrência. Eu acho que tem lugar para o GNL, tem lugar para o gás do pré-sal, tem lugar para o biogás, lugar para o biometano. Agora, tem que ter como viabilizar. É o que eu falo da regulação justa, da regulação transparente e da regulação desburocratizada. Hoje tem até um artigo, né, no Valor Econômico falando sobre a regulação do gás e o mercado livre, muito interessante lá, que existem alguns estados que estão achando que privatizar vai gerar mais valor, mas não estão pensando em fazer a regulação do mercado livre interno, né, de cada mercado. É até o problema nosso aqui em Minas Gerais. Então, passar para a segunda pergunta. Parabéns, Fernanda. Uma variável adicional seria a energia não fóssil, que está ganhando market share a cada dia. Essa variável também foi considerada em suas previsões? Energia não fóssil, certamente. Quando você trabalha com matriz energética, né, você sempre coloca todos os tipos de energia, né? Você fala da hidráulica, da solar, da eólica. Há no Brasil uma expectativa de crescimento da energia eólica, né? Hoje, a geração de energia elétrica do Nordeste, 4% já é de gás, já é de energia eólica, né? Então, sim, há aí uma diversidade energética nacional muito grande, e isso corrobora com esse novo caminho que o mundo tem tomado. E justamente com o que você me perguntou antes da gente começar a reunião, né? O que a pandemia trouxe de diferente para o mundo da transição energética? Essa aceleração.
essa aceleração causada pela volatilidade do setor petrolífero. Essa volatilidade faz com que se fuja ou faz com que se prime pelos investimentos nas renováveis. Fernanda, tem mais 3 perguntas. A Tânia, até aí da FIENG, nossa ajuda aí na nossa Câmara de Petróleo e Gás e na Câmara de Energia, elogiou aqui sua apresentação. Qual que é a sua opinião do PL 6407/2013, não querendo te colocar em saia justa? Eu não sei número de nada, Tânia, me desculpe. Não, o PL é sobre o mercado do gás, né? É o PL sobre o mercado de gás, que está lá em votação com o ministro, com o deputado Laércio, que é da abertura do mercado de gás, né? Talvez você não vai saber falar especificamente sobre o projeto de lei, mas sobre a tendência de abertura de mercado de gás, né, Fernando? Que é o seguinte, se você não tem um mercado livre em que os atores possam procurar alternativas mais econômicas para a sua competitividade, o mercado não é sustentável, né? No final do dia, desse que está sendo votado agora, do mercado de gás, da abertura do mercado de gás. Ah, sim. Eu não sei os números de nada, não decoro nada. Não sei exatamente o que vai sair, mas tudo que diz respeito ao aumento de concorrência é válido, né? Tem que trazer concorrência e ver o que sai do outro lado, né? Tem um colega meu da Ipiranga que fala sempre assim, deixa chover e ver quem é que vai sair, do outro lado, né? Tem que abrir esses mercados, o mercado de refino, o mercado de gás, e ver quem vai sair do outro lado. Se você não criar a competição, se você não trouxer a competição, você não sabe quem é bom ou quem não é. O monopólio é muito ruim, né, Fernanda? Porque o monopólio, não é que o monopólio seja ruim, Humberto. O monopólio, ele se presta um papel quando você tem o início da industrialização. Veja bem, o monopólio, ele cumpriu o papel que ele tinha que cumprir dentro da sociedade, dentro de uma economia, e quando aquela sociedade, aquela economia atingem um grau de maturidade, você passa para uma outra fase. Você faz uma transferência para uma outra etapa. Então, o monopólio cumpriu o papel que ele tinha que cumprir. Agora a gente precisa migrar para uma coisa mais justa, para uma coisa mais equânime, para um mercado aberto, onde você tenha mais possibilidades, até porque eu preciso gerar emprego. Monopólio não vai gerar emprego. Esse é o problema. Eu tenho uma carteira enorme de desempregados no país e o monopólio não vai gerar emprego. Eu não posso colocar esses empregados todos dentro da folha de pagamentos do governo. Isso aqui não é a Arábia Saudita, que 90%, 88% da população economicamente ativa trabalha para o governo. A Venezuela, eu preciso gerar empregos, e só a iniciativa privada e só a indústria conseguem gerar empregos na quantidade que a gente precisa. Então, eu tenho que abrir o mercado, eu tenho que gerar atividade econômica para essa quantidade de pessoas, porque senão você tem uma desordem social, você gera um caos social muito grande. Então, se você não tiver a abertura de todos esses mercados controlados pelo governo agora, você não tem como sair do outro lado. Então, não é que o monopólio já serviu ao papel que ele se prestava, e realmente eu tenho muita dificuldade de entender quem defende esse monopólio e não acompanha o desenvolvimento econômico e não acompanha a contemporaneidade das coisas que vão desenvolvendo. Falei demais, eu falo demais. Fernanda, a última pergunta, eu vou tentar juntar 2 aqui e aí a gente encerra. A pergunta aqui que você falou, com a reestruturação profunda que a Petrobras está passando, e algo semelhante se passa com as grandes petroleiras, qual a sua visão sobre a sobrevivência do mercado nacional que atende ao offshore e onshore, mas a pergunta que era mais o offshore, enquanto indústria e prestador de serviços, né? E eu também queria acrescentar um tempero aí, que a gente tem a
A pergunta aqui é que a França vem fazendo prospecção intensa na Guiana, que eu acho que não é a França, mas não importa nesse... E qual o grau de risco para o Brasil em relação aos entornos nossos, aí talvez é mais voltado para o offshore, né? Mas eu acho que é o desinvestimento da Petrobras e a desmobilização das empresas, que você falou lá naquele slide, você comparando os dois cenários, e qual o risco que você enxerga para a indústria, né, e para os prestadores de serviço, para a cadeia como um todo. E como é que ele ligou a Guiana aí? Na atração de investimento? Não, eu estou ligando da Guiana. Você ligou a Guiana. O tempero do risco, né? Assim, já que a gente está com essa desmobilização, ainda existe um risco de outras oportunidades que não são o Brasil, que também enfraquecem a nossa cadeia aqui, né? É que eu publiquei um artigo semana passada na Petroleum Economist, justamente sobre a Guiana, sobre o que a Guiana não deve fazer no seu mercado, olhando o mercado mexicano, venezuelano e brasileiro, né? Tá. Justamente falando que os erros do mercado brasileiro, mexicano e venezuelano para a Guiana, que está começando, né, que descobriu aí começou a explorar as suas reservas, ela não cometa os mesmos erros. A pergunta em relação... qual o... Viajei na Guiana agora. Qual o risco, já que está tendo a desmobilização da Petrobras... da Petrobras e o corte de investimento... Não, certamente o risco existe. Você já tem nos jornais e na mídia uma série de reverberações dentro da cadeia produtiva, né, da cadeia parapetrolífera e afeta em relação à postergação de investimentos exploratórios, a hibernação de plataformas. A Petrobras está com 60 plataformas, se não me engano, e unidades de produção hibernadas. Isso tudo afeta todo o sistema, claro, e vai afetar mais. A Equinor anunciou ontem ou anteontem a postergação de Peregrino para 2023. Então, isso tudo afeta a gente, que são os parapetrolíferos e os afetos, né? Eu trabalho com projetos para a indústria de óleo e gás, então isso me afeta porque ninguém vai me contratar para estudar algum determinado assunto relacionado à indústria de óleo e gás, porque não tem projeto. Então, isso reverbera aí. O que se pode fazer? Tentar ser o mais competitivo possível, redução de custo, buscar tecnologias e buscar ser o mais competitivo possível, e vai ter aí uma briga pelos projetos que vão ficar. O que fica, todo mundo vai trabalhar em cima para fornecer e ser os fornecedores para esses projetos que vão ficar, para essas companhias que vão ficar. Algumas empresas chegaram a anunciar cortes aí de 40% dos projetos, 40% de cortes de CAPEX para 2020. Isso porque a gente não sabe os cortes que vão ser feitos para 2021, que certamente vão ser feitos cortes ainda maiores para 2021. A gente ainda não sabe o que vem, mas vem tempos bicudos por aí, né? Tá. Você estava falando de tecnologia, Fernanda, você falou muito de tecnologia da informação, digitalização. E qual que você acha que é a dificuldade, talvez, das empresas de petróleo de fazer a troca tecnológica, porque, no meu entendimento, elas são muito tradicionais, claro que elas têm um risco, né, alto para operacional, de fazer alguma mudança, mas eu ainda enxergo nas empresas, essa é a última pergunta, enxergo ainda nas empresas, elas falam muito de tecnologia, de redução operacional e de busca de melhores eficiência operacional, mas vejo também que existe uma barreira muito grande entre o discurso e a realidade do que elas vão conseguir implementar. Eu não sei se você já participou de algum debate, se você pode trazer alguma clareza aqui para a gente. Não participei de nenhum debate nesse sentido, não. O que eu escuto muito é que digitalização não é tornar tudo PDF, né?
que a digitalização não é só colocar as coisas em PDF, que a digitalização, ela tem que trazer com ela a desburocratização. A digitalização, ela tem que trazer com ela, como é que eu vou dizer? A análise dos serviços, né? A análise dos processos, o mapeamento dos processos e a otimização desses processos também, para que seja tudo o mais enxuto possível, né? Não só transformar as coisas em PDF, colocar as coisas na nuvem, mas que isso seja feito de uma forma desburocratizada e enxuta. Não adianta só você colocar, digitalizar as coisas, transformar em PDF e jogar tudo na nuvem. Não tenho mais conhecimentos detalhados disso exatamente, mas sei que tem uma série de tecnologias sendo desenvolvidas. Ontem teve um webinar na FGV Energia com a Tânia Cosentino, que é a CEO da Microsoft, e ela estava colocando exatamente isso, o quanto as ferramentas podem ser melhor utilizadas. Às vezes as empresas até têm todas as ferramentas possíveis, todas as ferramentas disponíveis, mas não sabem usar as ferramentas na sua totalidade, né? Tem até as ferramentas, tem os conhecimentos, mas acabam não usando as ferramentas na sua totalidade. E ela na sua plenitude, exatamente. Ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, ou até por uma resistência em implementar alguma mudança. E acho que a pandemia trouxe um pouco dessa aceleração de tendências, né? Dessa aceleração de mudanças. Você vai ter que usar essas digitalizações agora. Não tem muito espaço para erro, né? Com essa redução de custo muito necessária, essa falta de pessoal, né? Eu li uma notícia esses dias que a produtividade de algumas empresas tem caído pela falta de pessoal disponível para trabalhar por causa da pandemia, por causa da Covid. Uhum. Então, isso faz com que você tenha que trabalhar muito no limite da falta de erro. Você não tem mais espaço para erro. E o que te ajuda a não errar? O uso da tecnologia. Que tecnologias podem te ajudar a fazer simulações, a usar a inteligência artificial, as simulações, os óculos 3D, o que pode ser o mais utilizado para que você não tenha esse espaço de erro. A Tânia Cosentino estava falando muito isso cala muito fundo dentro da indústria de óleo e gás, buscando essa excelência e essa redução de custo. Eu acho que aí esse dever de casa, que já foi feito em 2014, que as empresas já apertaram seus cintos em 2014, mas estão fazendo agora novamente. Joia. Fernanda, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Eu não sei se eu tenho uma mensagem aqui final. Eu não sei se você tem mais alguma mensagem, algum recado, algum conteúdo aí para nos passar. Não, Humberto, eu estou bem, eu já falei até demais. Ok. Bom, então eu queria, mais uma vez, Fernanda, agradecer a sua presença. Eu acho que com as ferramentas digitais aí a gente vai abusar de você um pouco mais para trazer mais esse conhecimento aqui para Minas, o conhecimento na área de energia e o conhecimento na área de petróleo e gás, que a gente está tão ávido aqui para conhecer mais e ter mais esse relacionamento. Então, muito obrigado, não tem como te agradecer, como eu te falei no dia que a gente conversou, estou te devendo uma goiabada. Eu que agradeço novamente o convite, em nome da FGV Energia, eu agradeço, realmente foi um prazer, Humberto, obrigada. Então, só para encerrar, gente, eu queria ressaltar que isso aqui foi uma apresentação para a gente tentar ressaltar o potencial de Minas Gerais como fornecedor para a cadeia de petróleo e gás. A gente está muito, as nossas empresas aqui estão muito focadas na área de mineração, siderurgia, naturalmente, mas a gente tem que procurar, a Fernanda mesmo falou aí de diversificar a matriz energética, a gente tem que diversificar a carteira de clientes também, não ficar preso a uma cadeia só. Então, é fundamental que a indústria de Minas aproveite esse momento para se qualificar e se preparar, né? A gente tem vários desafios
a serem vencidos, para que quando a atividade voltar, que eu acredito que vai voltar, a gente não esteja em ainda mais desvantagem em relação aos outros estados que já estão fazendo essa mobilização e essa preparação. Queria agradecer também a todos que estão aqui, agradecer a Fernanda mais uma vez, convidar para que todos acompanhem mais de perto os trabalhos que a Câmara está desenvolvendo, e a gente está programando a próxima reunião da Câmara para o dia 4 de agosto, às 10 horas, que também vai ser online. Então, muito obrigado, fiquem com saúde e até a próxima. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você. Tchau, tchau. Até logo.